A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É com bastante alegria no meu coração. Eu volto aqui novamente para junto nós meditarmos na poderosa palavra do Senhor. E eu daqui, você daí. Juntos nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A minha Bíblia se encontra aberta em Mateus, capítulo 25, apenas alguns versículos para a nossa reflexão. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Graças a Deus. E aqui essa parábola nos relata sobre as 5 virgens prudentes e 5 loucas. Todas elas, eu não sei se você já meditou nessa passagem bíblica, mas estavam todas elas no mesmo ambiente. Não estavam 5 em um ambiente e 5 em outro ambiente. Não, elas estavam todas reunidas num ambiente só, esperando o noivo. E eu imagino esse esperar, a forma que elas estavam esperando. Estava com as lamparinas acesas e havia azeite, mas porém só de 5 foi mais prudente do que as outras 5. E elas estavam no mesmo ambiente da espera, o mesmo ambiente espiritual. Nós imaginamos uma noiva, quando ela vai se encontrar com o noivo, que ela vai para o altar, ela se prepara, ela dá o seu melhor, ela se arruma, ela coloca o seu vestido melhor que ela tem, está ali preparada, estavam ali se adornando, estavam ali aguardando o noivo, no mesmo ambiente que as 5 loucas também. Mas havia algo diferente, elas carregavam algo diferente, carregava reserva de azeite. E simboliza o Espírito Santo de Deus, que nós devemos de ter reservas de azeite na nossa vida também. E ali estavam elas reunidas. E o cansaço foi tão grande. Eu imagino um cenário assim, um cenário de uma espera, onde o cansaço foi grande, a exaustão foi grande. Estavam ali aguardando o noivo, mas quem sabe o cansaço a dominou, o cansaço da mente, o cansaço físico. E diz a palavra de Deus que elas adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, que elas se despertaram, que elas já foram se preparar as lamparinas, mas porém as loucas já ficou preocupada. Por quê? Porque percebeu que ia faltar azeite. E assim é nos nossos dias atuais. É nessa geração que nós vivemos. Muitos estão num ambiente só, religioso. Estão ali preocupados com tantas coisas, mas o principal está faltando, que é a reserva do azeite, que é a reserva da vigilância, que é a reserva da prudência muitas das vezes. Não adianta estar aglomerado em um ambiente só. Elas estavam preparadas, as prudentes. Elas adormeceram
devido ao cansaço, porque muitas das vezes nós mesmos, como seres humanos, nós cansamos, nós afadigamos, nós sentimos cansados, esgotados até mesmo na mente, no corpo físico até mesmo, e às vezes vem um cansaço tão grande que a gente não vê a hora de descansar o nosso corpo físico. Mas há uma grande diferença. Elas estavam cansadas e exaustas, não sabiam o horário certo que o noivo ia chegar. No entanto, ele chegou à meia-noite, que é um horário improviso, que pega muitos de surpresa. E assim foi, através dessa parábola das 10 virgens. O noivo chegou à meia-noite e elas se despertaram, mas houve aí uma contradição, houve aí algo diferente. O que era para ser um momento de alegria, o que era para ser um momento marcante, o que era para ser algo maravilhoso, se tornou em quê? Em algo desesperador até mesmo para elas, para 5 loucas. E diz a palavra de Deus que elas se despertaram todas juntas, mas porém só 5 estavam ali. Quem sabe com o corpo físico cansado, mas a mente ligada no trono de Deus. Estavam ali apercebidas no espírito, ligadas. E aquelas 5 loucas percebeu que ia faltar o azeite, que ia faltar das lamparinas. E logo elas pensaram, vamos pegar emprestado delas. E assim, muitas das vezes, somos nós que deixamos tudo para a última hora. Que elas achou que as outras 5 ia dividir o azeite com ela. Elas confiou no azeite alheio. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando. E essas 5 virgens prudentes disse não, nós não vamos arrumar o azeite para você, porque vai nos faltar, vai comprar. E assim, eu posso imaginar esse cenário de desespero. Elas saíram correndo, enquanto elas foram em busca do azeite, que já era para estar com a reserva do azeite, que tiveram tempo. Não, o noivo chegou. As 5 prudentes entraram e a palavra de Deus diz que a porta se fechou. E elas chegaram com o azeite, mas já era tarde. Por quê? Porque a porta se fechou e o noivo não reconheceu elas. E elas batendo na porta, pedindo para entrar, e ele disse, não vos conheço. Olha a situação. Elas queriam a festa, elas queriam aquele momento especial, mas não queriam o esforço. Não queria a busca, não queria a preparação. E assim há muitos que querem também a festa, o banquete, as coisas preparadas, mas não querem também se esforçar. Acham, porque estão no mesmo ambiente espiritual até mesmo, acham que está tudo certo, que são salvos. E o Espírito Santo de Deus me trouxe essa palavra, que não é ambientes que vai te salvar. Não são ambientes que vai me salvar. O que vai salvar é o que nós carregamos dentro de nós, que é a nossa fé, que é a nossa perseverança, que é a nossa comunhão com Deus, a nossa busca incessante, a nossa reserva de azeite também, porque não adianta chegar o dia e nós não termos reserva. Quantos que deixam para ter reserva nos dias maus? Aí já é tarde. Nós devemos de ter reserva antes. E quantas oportunidades o Espírito Santo de Deus tem dado para você ter reservas, para você buscar, para você encher as lamparinas. Mas não, deixa tudo para a última hora, porque hoje está tudo bem, hoje tem o banquete, hoje tem o maná, hoje tem a provisão, mas e amanhã? Será que amanhã vai haver essa oportunidade? Vai ter esse banquete? Vai ter esse maná? Vai ter essa festa? O Espírito Santo de Deus está falando com você. Não deixe para a última hora, para encher também as lamparinas do azeite, para ter reservas, para buscar também. Não deixa para só quando tudo está ruim, quando tudo não está bom, as coisas estão difíceis. Não, nós devemos de ter reserva antes que chega os dias maus. Nós devemos de ter depósito de oração com Deus. Nós devemos de ter depósito de comunhão com Deus. Ainda mais nessa geração
que nós estamos presenciando. Nós devemos de estar com a vida no altar, aguardando o noivo, esperando o momento também. Eu creio e acredito que aquele momento era para ser um momento inesquecível, era para ser uma grande alegria a todos. Mas infelizmente faltou o quê? A reserva do azeite, faltou a prudência. Ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Não adianta nada nós sermos simples na nossa forma de falar, de expressar muitas das vezes, mas não sermos prudentes. De nada vai adiantar. Nós devemos sim de ser simples, mas também prudentes também como uma serpente. Que você possa abrir o teu coração, que você possa ter reservas, que você não possa deixar para a última hora também, porque muitas das vezes nós estamos tão atarefados, é uma correria do dia a dia, é tantas coisas, nós deixamos para o último as coisas de Deus, o momento com Deus, as reservas do azeite, ambientes, não vai te salvar. O que vai salvar é o que você carrega dentro de você. Essa reserva aí, ó, do azeite. O azeite significa o Espírito Santo de Deus. Significa o dia que Jesus te chamar, que Jesus vier te buscar, vir me buscar. Significa, será que você está preparado para esse dia? Será que você tem reserva do azeite? Ou será que você também está esperando o azeite alheio? Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Será que você vai deixar para pedir azeite emprestado também na última hora? Hoje é o dia de nós estarmos preparados, de termos reservas de azeite, em busca, em oração, em gratidão, em devoção, em clamor, em humildade, em sinceridade, em vida com Deus. Vida com Deus não é só da boca para fora. Vida com Deus é diferente. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Vamos nos preparar, vamos ser sinceros e verdadeiros com as coisas de Deus. Vamos a cada dia mais fazer o ID do Senhor, sem heresias, sem hipocrisias. Vamos ser sinceros com as coisas de Deus. Não vamos estar no mesmo ambiente que estavam as loucas, junto com as prudentes, achando que ia pegar um pouco do azeite alheio. Não, vamos buscar, vamos descer, vamos ter reservas, porque os dias maus, ele vem para mim e para você, ele vem. Nem tudo é flores, nem tudo há espinhos também, mas o mais importante é nós perseverarmos e termos esse azeite, para quando chegar esse dia, nós podermos entrar para as bodas do Cordeiro e descansar das labutas dessa vida, de todo o cansaço também dessa terra. Que Deus vos abençoe. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, ajude a compartilhar. Que Deus lhe abençoe grandemente, não somente hoje, mas todos os dias, em Cristo Jesus.